Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Vamos à terceira questão dessa prova que nós estamos examinando. Ricardo cometeu um delito de roubo no dia 10 de novembro de 2007, pelo qual foi condenado no dia 29 de agosto de 2009, sendo certo que o trânsito em julgado definitivo de referida sentença apenas ocorreu em 15 de maio de 2010. Ricardo também cometeu no dia 10 de setembro de 2009 um delito de extorsão. A sentença condenatória relativa ao delito de extorsão foi prolatada em 18 de outubro de 2010, tendo transitado definitivamente em julgado no dia 7 de abril de 2011. Ricardo também praticou no dia 12 de março de 2010 um delito de estelionato, tendo sido condenado em 25 de maio de 2011. Tal sentença apenas transitou em julgado no dia 27 de julho de 2013. Nesse sentido, tendo por base apenas as informações contidas no enunciado, responda aos itens a seguir. Volta aqui para mim. Pessoal, a questão aqui diz respeito, basicamente, a situação da certeza jurídica. Certeza jurídica. Certeza jurídica é diferente de certeza absoluta e de certeza moral. Certeza absoluta é aquela que só Deus sabe. É aquela como que realmente a coisa aconteceu. Somente Deus é que sabe a verdade de tudo, não há como nós sabermos. Certeza moral, ela já é bem facinho de se obter. Por exemplo, MM, você tem namorado? Tem namorado, muito bem. Já sabia que você tinha namorado. A MM, para quem não sabe, é a nossa técnica de imagem e ela não gosta de aparecer na frente das câmeras. Ela não quer nem que o nome dela saia, então eu inventei esse MM com as iniciais do nome dela. MM, você tem namorado. Vamos supor que um sábado à noite, seu namorado chegue na tua casa já com uma mancha vermelha aqui, parecendo ser batom na gola. Isso vai dar briga? Vai dar briga. Cabe ampla defesa? Cabe contraditório? Cabe... a MM está dando a ideia, inclusive, que cabe pena de morte do relacionamento, execução sumária. Brincadeiras à parte, a certeza moral é essa certeza que nós temos no dia a dia. Não cabe, uma pessoa chega, um namorado chega com uma mancha de batom na gola, a namorada vai brigar. Não vai ter contraditório, citação, nada, vai brigar na hora. Vai ter amigos aí, colegas que vão dizer que, na verdade, brigaram com um palhaço no meio da rua e por isso que chegaram manchados. Mas, na verdade, a certeza moral ela é fácil de se obter. A certeza jurídica nós só temos com o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Antes disso, nós não temos uma certeza jurídica de que a pessoa praticou ou não o crime. Muito bem, a partir daí nascem dois institutos. O Instituto da Reincidência e o Instituto dos Maus Antecedentes. Um não se confunde com o outro. Reincidência. Reincidência, nos termos do artigo 63 do Código Penal, só existe se uma pessoa pratica um crime após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória de um outro crime que ele praticou. Então, por exemplo, a pessoa pratica um crime de furto. Ela é processada por esse crime de furto. Há uma sentença condenatória. Essa sentença condenatória transita em julgado. Ela pratica depois um outro crime de estupro, um crime que não tem nada a ver com o primeiro. Crime de estupro. O primeiro foi furto, o segundo de estupro. Ela praticou esse crime de estupro e a pena dela será um pouquinho maior porque agora ela é reincidente. Porque esse estupro ocorreu após o trânsito em julgado do crime de furto que ela havia cometido. Então há uma certeza jurídica de que ela cometeu um outro crime. Aí há reincidência. Porém, se a pessoa pratica um crime de furto, ela não foi processada ainda ou ainda não saiu a sentença ainda. E antes de sair a sentença condenatória, vamos supor que ela pratique um estupro. Muito bem, então ela praticou um furto, logo em seguida ela praticou um estupro. O primeiro fato foi o furto, o segundo fato foi o estupro. Muito bem, isso vai ter um processo para o crime de furto, haverá um outro processo para o crime de estupro. Ela é condenada e transita em julgado a sentença do crime de furto. Posteriormente,
ela é condenada e transita em julgado, ela vai ser sentenciada pelo crime de estupro. A sentença do crime de estupro, veja você, a sentença virá após o trânsito, a sentença será após o trânsito em julgado do primeiro crime. Então, este primeiro crime, furto, pode ser levado em conta como maus antecedentes, não como reincidência. Olha a diferença. Reincidência, o segundo crime, ocorreu após o trânsito em julgado da condenação do primeiro crime. Nos maus tratos, o fato ocorreu antes do trânsito em julgado. Porém, o segundo fato ocorreu após a prática do primeiro fato, do primeiro crime. Essa é a diferença entre reincidência e maus antecedentes, tá? Se eu falei maus tratos é porque eu me confundi, mas são maus antecedentes e reincidência. Muito bem, vamos a uma possível resposta às questões do examinador. A. O juiz, na sentença relativa ao crime de roubo, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Resposta. Como ninguém deve ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, então na sentença relativa ao crime de roubo, Ricardo não pode ser considerado portador de maus antecedentes. B. O juiz, na sentença relativa ao crime de extorsão, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes? Na hipótese, incide a circunstância agravante de reincidência ou Ricardo ainda pode ser considerado réu primário? A reincidência somente ocorre nos termos do artigo 63 do Código Penal, quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Assim, como a extorsão foi praticada antes do trânsito em julgado da sentença referente ao crime de roubo, Ricardo deve ser considerado primário. Contudo, como a sentença da extorsão foi prolatada após o trânsito em julgado da condenação pela prática do crime de roubo, deve ser considerado como portador de maus antecedentes. Aqui nós fizemos a diferenciação entre maus antecedentes e reincidência. E a última resposta é praticamente a mesma. C. O juiz, na sentença relativa ao crime de estelionato, deve considerar Ricardo portador de bons ou maus antecedentes. Na hipótese, incide a circunstância agravante da reincidência ou Ricardo ainda pode ser considerado réu primário? Resposta. É a mesma. A reincidência somente ocorre nos termos do artigo 63 do Código Penal, quando o agente comete novo crime depois de transitar em julgado a sentença que, no país ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior. Assim, como o estelionato de Ricardo foi praticado antes do trânsito em julgado da sentença referente aos dois outros crimes que praticou, Ricardo deve ser considerado primário. Contudo, como a sentença pelo crime de estelionato foi prolatada após o trânsito em julgado da condenação pela prática dos dois outros crimes, Ricardo deve ser considerado como portador de maus antecedentes. Volta para mim, só mais uma observação, pessoal. Aqui nessa questão, o examinador colocou 3 crimes e 3 datas para cada um dos crimes. Quando você estiver formulando a questão, não vai tentar ficar olhando e analisando de cabeça. Por favor, use a inteligência. Coloque lá o roubo, primeira data do fato, data da sentença, data do trânsito em julgado. Extorsão, data do fato, data da sentença, data do trânsito em julgado. Estelionato, data do fato, data da sentença, data do trânsito em julgado. Analise, observe, veja quando ocorreu cada um dos eventos para facilitar a sua vida e você não errar uma questão por bobeira. Muito bem. Quarta questão. O Ministério Público ofereceu denúncia contra Lucili, imputando-lhe a prática da conduta descrita no artigo 155 caput do Código Penal. Narrou a inicial acusatória que no dia 18 de outubro de 2012, Lucili subtraiu, sem violência ou grave ameaça, de um grande estabelecimento comercial do ramo de venda de alimentos, 2 litros de leite e uma sacola de verduras, o que totalizou a quantia de R$10. Todas as exigências legais foram satisfeitas. A denúncia foi recebida, foi oferecida a suspensão condicional do processo e foi apresentada a resposta à acusação. O magistrado, entretanto, após convencer-se pelas razões invocadas na referida resposta à acusação, entende que o fato é atípico. Nesse sentido, tendo como base apenas as informações contidas no enunciado, responda justificadamente aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim.
Aqui nós estamos diante do instituto do princípio da insignificância ou princípio da bagatela. Muito bem, vejam vocês, o princípio da insignificância, o princípio da bagatela, ele foi desenvolvido doutrinariamente, inicialmente, para quê? Para que não se punisse certas condutas que ferem de maneira insignificante, como o próprio nome já diz, o bem jurídico que está se protegendo. Então vejam vocês, olha, uma caneta aqui, ó, essa caneta, tipo, acho que é Bic, caneta Bic. Essa caneta bem comumzinha, caneta Bic. Muito bem, uma caneta Bic. Quanto custa uma caneta Bic? Eu não sei, eu não me lembro qual foi a última vez que eu comprei uma caneta Bic. As canetas Bics aparecem nas nossas vidas, surgem, a gente está escrevendo assim, de repente a gente... E você continua escrevendo, você não sabe de onde veio. E as que estão na sua mesa também somem, você não sabe para onde vai. E há um círculo vicioso e virtuoso de canetas Bics que somem e aparecem, a gente nem sabe quanto vale. Imagine que alguém, mas essa caneta aqui é minha essa caneta aqui. Muito bem. Alguém vem aqui na minha casa e leva embora essa caneta Bic. Dentro do direito penal, se nós formos no artigo 155, o que aconteceu? Houve a subtração de coisa alheia móvel, porque essa coisa, para o agente que subtraiu, isso aqui é coisa alheia, porque me pertence. A questão é, subtrair essa caneta Bic vai ferir o meu patrimônio? Eu me tornei uma pessoa mais pobre? Não me tornei. Então não feriu efetivamente o meu patrimônio. Nós temos que nos lembrar que crime é a conduta grave, uma agressão grave, séria, contra bens jurídicos relevantes. A caneta é protegida, faz parte do patrimônio. O patrimônio ele é protegido por lei. Tá certo? Só que somente essa caneta Bic, que eu não sei nem quanto custa, ser subtraído no meu patrimônio, não fará uma agressão grave ao bem jurídico protegido que é o meu patrimônio. Essa agressão ao meu patrimônio foi uma agressão irrisória, insignificante. Daí o nome, princípio da insignificância. É insignificante essa agressão. Então, não deve ser considerado como crime. Nós temos hoje, no nosso ordenamento jurídico, que a tipicidade ela é composta por tipicidade formal e tipicidade material. O que é tipicidade formal? Tipicidade formal se dá quando uma pessoa pratica uma conduta que está exatamente descrita no tipo penal. Então, a pessoa que subtrai coisa alheia móvel, ela preencheu um requisito, tipicidade formal. Ela violou a norma que estava descrita na lei. Muito bem. Só que falta tipicidade material. O que é tipicidade material? É isso que eu expliquei. Aquilo que ela fez, a conduta que ela praticou, violou de fato a norma. Quando o legislador colocou lá que não se pode subtrair coisa alheia móvel de outra, ele estava pensando na subtração de centavos daquilo que não vai ferir o patrimônio da pessoa? Não, ele não estava pensando nisso, ele estava pensando na agressão séria. Se não há agressão séria ao bem jurídico, então nós não temos a tipicidade material. Falta um dos elementos da tipicidade, não há crime. Muito bem, dentro disso que nós falamos, vamos ver uma possível resposta para a questão do examinador. O que o magistrado deve fazer? Indique o fundamento legal. O juiz deve absolver sumariamente a ré, devendo fundamentar sua decisão no artigo 397, inciso 3 do Código de Processo Penal, que estabelece que, após a apresentação da resposta escrita, o juiz deve absolver sumariamente o acusado quando verificar que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Volta para mim um pouquinho. Veja você que você tem que conhecer procedimento para responder essa questão. Você tem que entender que, após o inquérito policial, o promotor de justiça oferta a denúncia. Após a oferta da denúncia, o juiz recebe a denúncia. Após o recebimento da denúncia, o juiz determina a citação do réu. Após a citação do réu, o réu apresenta uma resposta escrita. Após essa resposta escrita, o juiz dá um despacho, ou designando uma audiência, ou absolvendo sumariamente o réu. Ele analisa os argumentos do Ministério Público e analisa os argumentos da defesa. E ele pode se convencer pelos argumentos da defesa que não há crime. O que ele faz? Ele absolve sumariamente.
Por que a absolvição sumária? Porque é uma absolvição que não precisa de mais provas. Com aquilo que está ali, o juiz já está satisfeito, ele já consegue prolatar uma sentença. Não precisa da instrução, não precisa ouvir testemunhas, não precisa fazer laudo, não precisa de perícia, não precisa de mais nada. Somente com aquilo ele absolve o réu. Segunda questão. Qual é o elemento ausente que justifica a alegada atipicidade? O elemento que falta para ser alegada a atipicidade da conduta é a tipicidade material. Atualmente, a doutrina entende que para haver tipicidade, 2 elementos são necessários. Tipicidade formal, que é a adequação da conduta praticada ao tipo penal previsto em lei, e a tipicidade material, que é a ofensa grave ao bem jurídico protegido. No caso apresentado, tendo em vista o princípio da insignificância, o bem jurídico patrimônio não chegou efetivamente a ser ofendido. Muito bem, pessoal, vamos para o nosso segundo intervalo. Já já nós voltamos.